Fala galera, joinha, joinha, bem-vindos a mais um Guerreiros TV. Eu sou o Fábio Ribeiro e estou empolgadíssimo para falar dessa edição de quadrinhos que é o encontro do século, a batalha do século, Super-Homem vs Homem-Aranha. O primeiro encontro de editoras Marvel e DC, lançado em janeiro de 76. Faz 50 anos que essa história foi publicada, coincidência ou não, eu também nasci em 76, então comemoramos 50 anos agora em 2026. E as editoras resolveram republicar esse material no seu formato original, formato tabloide, 27 por 35 centímetros, aqui as logos originais, formato com lombada quadrada e não canoa, e papel jornal para emular exatamente a mesma sensação do leitor daquela época. Lembrando que esse gibi já foi anunciado pela editora Panini, né? Vai lançar no primeiro semestre. Acredito eu que vai ser no mesmo formato, ou talvez seja algo similar, mas a gente vai falar isso mais para frente. Eu vou mostrar o conteúdo dessa edição, até porque muitos leitores jovens, nem tão jovens, não conhecem essa história, porque me ocorreu que ela foi republicada poucas vezes, né? Vezes muito pontuais, né? Menos do que muitas outras histórias mais recentes. Então muita gente não conhece o conteúdo. Mas eu vou pontuar, né, falar sobre histórico de publicação, contexto, e vou mostrar os formatos, né, que ela foi republicada. E é bom lembrar que esse é o primeiro encontro entre editoras, de editoras que eram rivais no mercado, né, e os anos 70 era um momento bem acirrado de disputa pelo interesse dos fãs. Por quê? Vamos lá dar um contexto rápido. Super-Homem surgiu em 1978, começou como o primeiro grande super-herói e virou líder de vendas, inclusive expandido para desenho animado, programa de rádio, filme para cinema. Enquanto isso, a Marvel moderna só veio surgir mais de 20 anos depois, em 1961, e especificamente o Homem-Aranha em 62, mas rapidamente se tornou o personagem mais popular da Marvel e conseguiu a proeza, 10 anos depois, da Marvel ultrapassar a DC em vendas, né? Algo era impensável. A DC era líder absoluto, com dezenas de personagens, dezenas de background, mantinha todos os grandes nomes do mercado, e a Marvel surgiu, né, do jeito que a gente conhece e passou a ser líder do mercado. Ocorre que ambas as editoras fizeram um trabalho em conjunto adaptando o filme O Mágico de Oz para quadrinhos. Eu não sei exatamente como foi, se uma produziu e a outra distribuiu, só sei que elas trabalharam juntas. E o agente literário que produziu esse encontro, David Obst, teve a ideia de juntar as duas editoras novamente, mas projetando os seus personagens próprios, né? O encontro dos seus maiores personagens, Super-Homem e Homem-Aranha. Eles até hoje eles são os maiores personagens das editoras e já eram nos anos 70. Talvez haja dúvida de que talvez o Batman esteja num grau de equilíbrio com o Super-Homem, mas na Marvel é indiscutível que o maior herói individual é o Homem-Aranha. Mas eu acho que o Super-Homem até hoje é o principal personagem da DC. E aí, esse agente literário propôs, né, para as empresas, e aí ficaram encarregados os seus editores-chefes pela Marvel, Stan Lee, e pela DC, o Carmine Infantino. E o Stan Lee não achou uma ideia tão atraente, mas o seu editor abaixo dele, chefe, ficou empolgado, né? O Roy Thomas achou que era uma honra um personagem tão recente como o Homem-Aranha na época está na mesma altura de um personagem que havia sido criado décadas antes, com um grau de popularidade como o Super-Homem. Ele achou uma honra considerar um personagem de igual para igual. Estamos falando de 75, né? O Homem-Aranha foi criado em 62, então ele era um personagem com pouco mais de 10 anos de existência. Então essa questão era bem justificável. Porém, a preocupação de Stan Lee é porque ele era líder de vendas. Então não havia tanto interesse da parte dele em promover a editora concorrente. Porque, como nós bem sabemos, o objetivo primordial de um crossover é você apresentar para o público da concorrente o seu personagem. Não que os leitores de quadrinhos da Marvel e da DC não conhecessem os seus respectivos personagens, mas nem todo leitor compra todas as revistas, e principalmente da concorrente. Haviam leitores só de Homem-Aranha, que obviamente achava a DC antiquada. Haviam leitores tradicionais da DC que achavam a Marvel moderna demais. Então, colocados na mesma história, apresentaria as suas narrativas, né? O personagem como ele é apresentado hoje, né? Naquela época, e aí você com certeza conseguiria alguns novos leitores. Então, assim, ambas as editoras iriam lucrar com isso. Essa é a premissa. E também uma coisa importante dizer
que o filme do Super-Homem de 78, né, ele estreou anos depois, porém em 75 ele já havia sido anunciado. Então acredito eu que esse projeto surgiu numa época que a DC queria colocar o Super-Homem em evidência novamente, né, principalmente nos quadrinhos, mas ultrapassar a mídia. E isso aqui chamaria a atenção, furaria a bolha, né? Um encontro entre editoras, duas editoras se unirem, e tanto a Marvel como a DC iam se beneficiar disso, mas a DC mais. E a DC, tanto a Marvel como a DC, elas tinham esse formato tabloide para produtos especiais. Então, um projeto desse era benéfico para ambas as editoras. Porém, o difícil era realizar. Você colocar duas editoras rivais pelo mercado de quadrinhos para trabalhar juntos, não existia precedentes, não existia modelo de contrato, não existia quem vai fazer o quê, quem vai produzir, quem vai distribuir, quem vai prestar contas e vice-versa. Então, o mais difícil era escolher equipe criativa. Quem vai fazer o quê? As duas vão produzir, uma só? Quais profissionais de cada editora vão trabalhar nessa revista? Né? Criou-se um conselho editorial para dizer o que podia, o que não podia fazer, e o principal era achar o tom de equilíbrio nos mínimos detalhes. Quer ver um exemplo? Qual nome viria primeiro? Super-Homem ou Homem-Aranha? Qual era maior? Isso não era questão de qual era maior. Quem veio primeiro? Então, o Super-Homem, obviamente, veio primeiro. A Marvel cedeu. Porém, a proporção na capa já demonstra que tinha que ser 50% igual. Então, na história, não podia ser diferente. Os personagens tinham que ter a mesma importância. Um não podia ser coadjuvante do outro. Então, eles escolheram uma equipe criativa que já tivesse trabalhado com ambos os personagens, né, tivesse familiaridade, mas, obviamente, existia problemas. Quem trabalhava mais em uma, em outra, mas chegaram a um consenso. O escritor Gerry Conway e o desenhista Ross Andru, além do arte finalista Dick Giordano, entregaram essa história maravilhosa, uma arte muito bonita, eu vou mostrar lá mais para frente dentro, trazendo o melhor dos personagens. Porém, existem retoques não creditados, né, do estúdio do Neal Adams, que trabalhava com as capas do Super-Homem, para dar retoques nas feições do Homem de Aço, e o principal desenhista, né, de anos antes do Homem-Aranha, o John Romita Cero, fez os retoques no Homem-Aranha e Peter Parker, para demonstrar que as editoras queriam melhorar nos mínimos detalhes, nas minúcias, os personagens ao ponto de que os seus fãs habituais reconhecessem todos os detalhes, e uma não ficasse menor trabalhada do que outra. Dito isso, a história ela é bem básica no sentido de estrutura, com os clichês que na época eram novidade, mas já eram habituais. Mas é uma história muito bem estruturada. Obviamente, basicão. Você apresenta os dois personagens primeiro com um prelúdio, né? Inclusive esse prelúdio fez falta em muitos crossover dos anos 90, mas você tem um prelúdio apresentando os personagens na sua vida cotidiana, né? O primeiro com o Super-Homem, depois com o Homem-Aranha, depois mostra os vilões, né? Que no caso escolhidos foram o Dr. Octopus e Lex Luthor nas suas celas de prisão, mostrando como eles foram presos e tudo, para mostrar apresentar esses personagens para quem não os conhecia, ou pelo menos mostrar o seu momento editorial. Aliás, uma coisa bem bacana, os personagens eram mostrados exatamente como eles estavam nas suas revistas mensais. O Super-Homem vivia uma fase que ele não era mais repórter do Planeta Diário Jornal, ele era apresentador da TV Galáxia, enquanto o Homem-Aranha continuava fotógrafo, porém ele estava retomando um relacionamento com a Mary Jane após passar pelo luto da morte da Gwen Stacy. Então os personagens estavam ali vivendo as suas vidas exatamente como nos seus quadrinhos mensais. Isso é bem importante, porque os crossovers posteriores, anos 90 principalmente, botavam versões muito genéricas dos personagens, porque essas histórias não são canônicas, né? Elas não reverberam nas revistas mensais. Mas esse cuidado de mostrar os personagens no seu exato momento era bacana de se ver. Então, essas histórias foram feitas dessa forma. Aquele clichêzão. Os vilões se reúnem, sequestram Mary Jane e Lois Lane, os vilões se fantasia de Super-Homem, aí o Homem-Aranha chega, acha que o Super-Homem, o impostor é o próprio, ele sai na porrada, o clichê da Marvel, né? Os heróis primeiro saem na porrada, depois percebem que foram enganados, apertam as mãos e vão atrás dos vilões. Exatamente assim que acontece. Mas a história era bem estruturada, ou seja, mas não é um grande roteiro,
mas ele virou paradigma, né? Era o paradigma da Marvel e virou o paradigma dos crossovers. Então, outra coisa muito importante é que ficou estabelecido nesse crossover, e pelo menos nesses primeiros 4 crossovers da Marvel DC que sucederam, é que os heróis viviam na mesma Terra. Eles apenas não se conheciam. Sem muita explicação, sem muito detalhe. Isso viria a mudar na década de 90, né? A maioria dos crossovers eles eram de terras paralelas, então principalmente no crossover megalomaníaco Marvel vs DC, eles eram de terra paralela. O da Liga da Justiça e Vingadores de 2003, eles eram de terras paralelas, porém, alguns anos 90 ainda mantinham eles na mesma terra sem dar muita explicação. Nem todo corpo editorial fazia questão disso, mas nesses primeiros crossover isso foi estabelecido e eu achei muito legal, né? Então, não é história fantástica, então talvez alguns leitores da Jovem Guarda agora achem meio básico, porque viram coisas posteriores, né, material posterior, então acha que é tudo muito clichê, mas isso aqui é o começo dos clichês. Então vamos ler o gibi com contexto, né? Quem for ler pela primeira vez tem que dar o perdão. Mas a gente vibrou muito, né? O leitor adorou a arte, o roteiro, a história, a proposta editorial. E outra coisa que eu preciso falar é da questão do formato, né? Formato tabloide. Tanto a Marvel quanto a DC já tinham suas coleções nesse formato, histórias especiais, né? Com 100 páginas. Essa aqui tem 100 páginas também, nesse formato tão grande. A DC tinha uma linha chamada DC Collector's Edition e a Marvel era Treasure Edition. Então nada mais justo de que o crossover das duas editoras fosse nesse formato tão popular. Porém, ele é 4 vezes mais caro que uma revista no formato americano tradicional. E curioso, ele foi o primeiro e o único crossover nesse formato tabloide. Todos os outros voltaram para o formato americano, à exceção do Batman vs Hulk, do Garcia Lopes, que foi no formato magazine, né, um formato intermediário. Mas essa foi a primeira e única vez, tamanha importância, né? Foi o primeiro crossover, o primeiro e o último neste formato. Então é isso, esse formato tabloide encheu os olhos da galera. Então a gente vai falar dos formatos de publicação e republicação. Saiu, né? Antes disso, eu preciso mostrar que essa edição comemorativa nos Estados Unidos saiu em 3 versões, 4 versões na verdade. Eu tenho 2 aqui. A formato igual ao original, esse formato foil, né, que é uma capa metalizada. Tem um formato blank cover, né, que é uma capa branca só com o logotipo, que as pessoas costumam pegar para levar em eventos de quadrinhos para que os artistas façam esboços, né? Então é um mimo. E uma capa do Alex Ross, que eu vou mostrar aqui no vídeo, que ele deu uma modernizada. Se eu não me engano, ele fez para uma capa da revista Wizard, né? E agora foi reaproveitada para fazer essa edição, mas eu já encomendei a minha também. E olha que curioso, essa edição, né, a primeira edição, só foi republicado em 1998, num encadernado contendo os 4 primeiros crossover Marvel DC. Isso aqui é uma versão de 2002. A original de 98 ela só tem um fundo azul, e essa é uma versão 2002 com capa branca, mostrando todos eles no formato americano, com papel couché. Depois disso, ela só voltou a ser republicada em 2025 no Omnibus, com todos os crossover, os primeiros mais os da década de 90, né? Que a Panini até agora também não anunciou para publicar no Brasil. Então eu vou falar das edições nacionais. E a editora Ebal, que tinha o direito da publicação da DC, já tinha passado pela Marvel, em 77 acho que já não tinha mais a Marvel, já estava com a Block, a RGE, mas enfim, ela pôde publicar esse crossover no formato tabloide, que inclusive ele é maior, né, que vou mostrar aqui direitinho, maior que o americano. Além disso, a edição da Ebal, ela também o papel é melhor, porque ela tem aqui, além disso, ela tem a lombada canoa com grampo. A minha edição está muito bem cuidada e é um papel offset branquinho que não envelhece nem amarela tão rapidamente quanto o papel jornal. Então a edição da Ebal é superior. Acredito que colecionadores americanos também devem ter buscado essa edição. E isso aqui foi uma pepita da minha coleção. Quando eu tinha 11 anos, eu conheci um cara na natação que tinha falado desse crossover. Eu achava impensável, achei que ele estava mentindo, pedi para ele me trazer. Ele me emprestou, levei para casa, devorei essa revista. Eu queria ter essa edição. Eu pedi, tentei comprar dele, ele não quis vender. E aí, uns 10 anos depois, eu encontrei essa edição de um vendedor de revistas usadas que tinha todas as coleções da Ebal nesse formato, mas essa foi a primeira.
Então, essa revista, quando eu comprei, eu realmente me senti um colecionador de verdade, né? E eu não abro mão dela por nada, ela está muito bem conservada, é maravilhosa. E aí, para quem não teve a sorte de comprar da Ebal, em 1986, a editora Abril passou a publicar os heróis da Marvel e da DC, e ela republicou esse material neste formatinho aqui, né? Infelizmente, para azar da galera que teve a arte reduzida. Além disso, a Abril tinha mania de cortar páginas, e ela cortou algumas cenas justamente da briga, da porrada do Super-Homem e Homem-Aranha. E ela pecou também nisso, né? Formato menor, páginas cortadas, mas eu comprei essa edição no sebo. Inclusive, acho que eu tinha uma edição em melhor estado que eu comprei, não está em algum lugar aqui, mas essa é a primeira versão que eu comprei. Me satisfez antes de eu encontrar a minha da Ebal. Já em 1993, a editora Abril republicou, né, de novo aqui, com os logos atualizados, um pecado, porém, as cenas cortadas da edição anterior, elas foram reinseridas aqui, então está na íntegra, porém não tem nenhum extra da edição da Ebal, né? Então matou a curiosidade. Uma coleçãozinha chamada Grandes Encontros Marvel DC, que a Abril publicou na sequência aqui, todos os 4 encontros da época, né? Já pronunciando os crossovers dos anos 90 que iam lotar as bancas aí durante todo o resto da década. E a título de curiosidade, né? Eu também tenho 3 versões do segundo encontro desse personagem, mas isso é assunto para outro vídeo. Ela não é tão boa quanto a primeira. Então, já que eu falei do histórico, vamos passar para a edição do facsimile por dentro. Bom, vamos ver a edição dentro, né? Aqui uma rápida palavra do Stan Lee e do Carmine Infantino. Aqui uma página da apresentação. Aqui, como eu falei, o prólogo 1. Aqui o papel jornal, né? Vocês percebem pelo barulho. Basicão, Super-Homem no cotidiano dele, capturando Lex Luthor. Aqui uma rápida biografia, né? A origem do herói. Aqui, igualmente, na mesma proporção, na mesma quantidade de aparição do Homem-Aranha, o seu elenco de apoio. Desculpe aqui a posição da câmera, não consegui achar um ângulo bacana para mostrar, mas dá para ter uma noção, né? E aqui os vilões se encontrando, biografias individuais dos vilões. Aqui o duelo de titãs, os heróis se encontrando nas suas respectivas identidades civis. E até que, enfim, você tem aqui vou mostrar aqui, que é difícil abrir sem estragar. Essa é a falta que faz o grampo, né, galera? Isso é um fato. Gibi com grampo é melhor para abrir a página do meio, né? Aqui é legal reparar que na capa dá para perceber aqui dentro que os tons de azul do Super-Homem e do Homem-Aranha são diferentes. Uma paleta de cores bem reduzida daquela época, né? Inclusive aqui não tem nenhum efeito de computador, de degradê, é tudo cor chapada. Essa página que o Super-Homem apanha sem contar spoiler, né? Mas tem uma hora que o Super-Homem, só com o deslocamento do vento, quase matou o Homem-Aranha. Inclusive, nessa sequência de histórias, nessa sequência de páginas, corrigindo, é que Abril, no seu primeiro formatinho, falhou. Acho que é essa página em especial, só chegando aqui nessa final. Aqui, né, eles fazem as pazes. Clichêzão, né, galera? Aí eles vão atrás de pistas, né? Dos 2 vilões. E aqui é uma história, uma parte da história que eles vão para o espaço, né? Que é o ambiente do Super-Homem. Então acho que essa história acaba pendendo um pouco mais para o Super-Homem do que para o cenário habitual do Homem-Aranha. Mas o Homem-Aranha, ele ganha no humor, nas tiradinhas, nas sacadas. Mas está bem equilibrado, né? Mas com uma leve propensão ao Homem de Aço, né? Aqui o final, eles capturando. E aqui, né, tem o epílogo e os extrinhas, né, como eu falei. Deixa eu mostrar para ficar visível razoavelmente. Os projetos, né, de capa, mas não mostrava o corpo dos dois. O segundo aqui, o Super-Homem estava mais em evidência.
A segunda é já mais perto da capa final, porém o Homem-Aranha de costas aqui não. Os dois estão visivelmente na mesma proporção e essa foi a capa final, só aqui no nanquim. E essa arte maravilhosa do Rosando aqui no final, que muita gente usa como pôster. E aqui, né, as duas logomarcas atualizadas. Então, Super-Homem versus Homem-Aranha Facsimile. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham matado a curiosidade. Lembrando que a Panini também pode lançar algo semelhante, né? Não sair exatamente igual à versão Facsimile, mas pode lançar igual essa versão do Super-Homem vs Shazam, que ela é capa dura e no papel couché, mas no mesmo tamanho, né? Então existe essa possibilidade. Apesar de a Panini não ter anunciado, a gente pode conjecturar que isso é possível também, né? Mas vamos aguardar. Então podemos chegar a algumas conclusões. Superman vs The Amazing Spider-Man de 1976 é muito mais do que apenas uma história especial dos personagens. Foi um experimento editorial ousado que redefiniu os limites da indústria de quadrinhos. As entrevistas dos criadores revelam que o projeto nasceu da vontade de produzir um evento para fãs, mas seus efeitos ultrapassam o efeito imediato de mero entretenimento, pois dele se criou um modelo de cooperação corporativa que moldaria décadas de crossovers. Hoje, a publicação não é vista apenas como mera curiosidade histórica, mas sim como um marco estrutural da evolução editorial dos quadrinhos. Um momento em que a rivalidade deu lugar à colaboração estratégica e inaugurou uma nova era de eventos intra-universo, ou seja, o transmídia. Inaugurou o paradigma dessas publicações de colaboração, que inclusive ficou muito mais intenso na década de 90, mas ali em 76 foi o marco, foi onde tudo começou, onde ninguém tinha modelo para seguir e finalmente atendeu os fãs, ou seja, colocaram os egos de lado para produzir uma história em comum atendendo os fãs. Lembrando os altos e baixos dos crossovers. Teve essa primeira leva de 4 crossovers de 76 a 82, depois uma intensa onda de publicações durante toda a década de 90, que só parou em 2003, e depois de 20 anos retomou o ano passado com Batman e Deadpool, e agora em 2026 existirá um terceiro encontro de Super-Homem e Homem-Aranha. E o que esperar disso? Só o futuro dirá. Então é isso, galera. Joinha, joinha. Obrigado pela audiência. E comentem aí se vocês gostaram, se vocês leram esse gibi em qual formato. Estão ansiosos pela publicação da Panini. Se preferem no formato original ou se preferem nesse formato capa dura. Então é isso aí, galera. Joinha, joinha e até o próximo vídeo. Valeu!